Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Querido Arthur, nosso querido diácono Arthur, uma dádiva de Deus também, não é? Deus seja louvado pela nossa superintendência, na pessoa do diácono Luciano, diácono Arthur e as nossas preciosas secretárias, Ilka, Thalita, pois eles têm feito um bom trabalho aqui e em virtude disso todos nós temos sido abençoados. Acabamos de adorar mais uma vez a Deus, reconhecendo os talentos e os dons que Deus deu aos nossos irmãos. Então, por favor, grave isso em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes mesmo da pastoral, olha que top, gente! A primeira igreja presbiteriana de Petrolina está aí, com o pé no acelerador. Olha aí o marca-texto aí, ó. Página: somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Quem deseja um desse aqui? Eita, maravilha! Vamos abençoar o povo, guerreiro. Quem está visitando aqui hoje pela primeira vez, diácono Arthur, o Manuel está ali, a Sueli. Olha, os demais eu não consegui gravar o nome porque passaram e eu não percebi. Mas eu sei que me apresentaram antes ali o querido Manuel e Sueli, moravam em Campina Grande e agora estão residindo na capital do Vale. Chegaram recentemente, oriundos da Igreja Presbiteriana Central em Campina Grande, pastor Calvino. Prazer tê-los aqui. Já disse para eles, estão em casa. Depois vamos marcar um gabinete pastoral para a gente conhecer um pouco mais. Por favor, entregue para os visitantes, diácono Arthur. Quem é visitante, levante a mão. Os membros da igreja vão receber também, é para abençoar mesmo. Primeiro os visitantes agora, ali, ó, por favor. Entregue aí essa lembrança aí. Os membros da igreja receberão. Depois a gente manda fazer uma nova edição aí. Dádiva de Deus, gente, olha. E aqui eu quero mais uma vez adorar com vocês a Deus. Louvando a Deus pelo nosso colégio pastoral. Nosso conselho, numa linguagem clássica, o consistório. Mas numa linguagem bem mais bíblica, o nosso presbitério local. Eu sou professor de teologia sistemática, amo esse linguajar da igreja histórica. Então, eu gosto de chamar de colégio pastoral, é mais bíblico, é mais aproximado da linguagem bíblica. Presbitério local é mais aproximado da linguagem bíblica, mas nenhum problema. O nosso manual presbiteriano chama esse mesmo colégio pastoral, esse mesmo presbitério local de conselho, só por uma questão de lógica governamental. Mas também ele é chamado pela igreja histórica clássica, a fé reformada clássica, de consistório. Então louvamos a Deus, pois o nosso colégio pastoral tem trabalhado, gente, com zelo, com diligência, todos os seus membros, cada um com seus dons e os seus talentos. Não é? Presbítero César na parte documental e outras coisas mais. Presbítero Clécio, mesma coisa aí na parte das ponderações, chamando a gente para, acho que é melhor por aqui. Assim o presbítero Moisés, assim o nosso querido presbítero Humberto. Uns são mais da parte da execução, outros da parte das decisões, que são importantes tanto quanto. Pois a execução pode não ser boa para a igreja, se antes a decisão não for boa. Então adoramos a Deus também e reconhecer o trabalho desses homens. E olha, está vendo? O presbítero Humberto esses dias já mandou fazer a anuência do colégio pastoral. Coisa linda. Dai honra a quem tem honra. Não me cansarei nunca de fazer isso, pois a Bíblia manda fazer isso. A Bíblia manda você honrar o outro. Não deixe que ninguém diga para você que honrar o outro é idolatria. Há uma diferença. Existe às vezes uma linha tênue, mas há uma grande diferença. Paulo disse, se dirigiu à igreja em Filipos, fez menção a Epafrodito e disse: honrem a homens como esse. E ele disse as razões. Agora, o que a pessoa vai fazer com a honra recebida, se ela vai depositar aos pés de Cristo ou não, aí é problema dela. Aí é outra história, é ela.
Dito isso, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, teologia para a alma. Teologia para a alma é a nossa série de pastoral 2025. E hoje, o Deus que existe, o Deus que se revelou, Ele tem nome. Ele resolveu também se revelar através dos seus próprios nomes. Ele mesmo se descreveu com esses nomes. Ele mesmo se revelou com esses nomes. Preste bem atenção que o subtema desta pastoral, Luísa, é este. O Deus que existe, o Deus que se revelou, Ele tem nomes. Pois, no processo de revelação especial, redentora, salvadora, Ele usou como expediente nomes. Nos tempos bíblicos, o nome tinha significado. E como tinha. Vamos encontrar a importância do dar nome a partir do primeiro homem, Adão. Deus estabeleceu como corregente e deu uma incumbência para ele, Joana, nova convertida aqui, hein? Deus seja louvado, e sua família. E deu uma incumbência, dar nome a todos os animais. Ali no caso, significava corregência, a autoridade que Deus colocou sobre os ombros dele. Nos tempos bíblicos, dar nome tinha significado, envolvia o caráter da pessoa, o que essa pessoa seria, o que ela faria. Ou também mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de rumo. Exemplo, Deus olha para Abraão e diz, até então chamado de Abrão, e diz, doravante tu serás chamado Abraão. Deus muda o nome dele, pois ao mudar o nome dele, Deus estava dizendo, doravante tu serás o pai da fé, o pai de uma multidão. Abraão. Sarai será chamada agora Sara. O Senhor vai ao encontro de Jacó e agora diz, tu não serás mais chamado Jacó, e sim Israel, o príncipe que luta com Deus. Entendem, queridos? Então, o nome nos tempos bíblicos carregavam significados que envolvia o caráter da pessoa, a sua missão. Então, quando o próprio Deus, Ele resolve se apresentar aos seus através de nomes, Ele está se dando a conhecer, Ele está revelando o seu caráter, Ele está revelando atributos dEle, Ele está revelando a missão dEle. Pois bem, logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis, o primeiro capítulo, nós temos a primeira menção de um dos nomes de Deus, que é o plural de El. El significa Deus no hebraico, a pronúncia é El, mas no português não tem problema se você for pronunciar El, mas é El, El. E aí temos em Gênesis 1, no princípio, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, Elohim. Ali é plural de El. Elohim é o plural de El. Significa, sabe o quê? Ele ali é descrito como Deus majestoso. A palavra El, Deus plural. Elohim é plural de majestade. Louvado seja o nosso Deus. Às vezes lemos a Escritura Sagrada de maneira tão vulgar, de forma tão banal, que não percebemos a grandeza do primeiro versículo. Joana, logo no primeiro versículo, o teu Deus, o meu Deus, se apresenta como Deus majestoso. No princípio criou Deus, Elohim, plural de majestade, Léo. Entendeu? Esse é o nosso Deus. É a partir daí, não vamos adentrar agora, pois teologia para a alma logo chegará nesse ponto. É daí que nós percebemos a referência
teórica, absoluta, inerrante, autoritativa da triunidade de Deus. Mas não vou agora tratar disso. Se apega apenas a Deus. A primeira menção de Deus lá no hebraico é Elohim. Mas aí ele prossegue se dando a conhecer para os seus, Michelin. Aí em Gênesis 14, Bia, o nosso papai do céu, Bia, se apresenta ao pai da fé, que se tornaria o pai da fé. Deus transformaria ele no pai da fé. E diz assim, Gênesis 14, usando um sacerdote que hoje em dia, até hoje é motivo de debate, mas eu prefiro não entrar no debate e entender que ali, como nós sabemos, é um tipo de Cristo. E naquele diálogo de Abraão com o sacerdote Melquisedeque, Deus é apresentado como El Elyon. Gênesis 14, El Elyon, o Deus Altíssimo. O Deus que está acima de tudo e de todos. E há 8 dias aqui estivemos falando que Ele é um Deus transcendente. É uma palavra técnica. Não se perturbe com ela. Mas numa linguagem bíblica, teologia bíblica, um vocabulário bíblico mesmo é El Elyon, o Deus Altíssimo. O que significa, Caio? Ele está acima de tudo, de todos. Não se pode contê-lo, não se consegue mensurá-lo, não se consegue medi-lo. Deus não pode ser colocado no laboratório, jamais será colocado. Esse é o teu Deus. O Deus a quem tu serve, a quem eu sirvo, Ele é totalmente outro. Por favor, não entenda mal, servo de Deus Calbate. Um teólogo que é questionado por muitos, porque ele é chamado pai da neortodoxia, não se perturba com isso também não. Mas ele escreveu um comentário da carta aos Romanos, e esse comentário da carta aos Romanos foi uma dinamite na teologia liberal da sua época. E essa expressão foi ele que disse, Deus é totalmente outro. Quando ele disse Deus é totalmente outro, ele está falando justamente o seguinte, ei, não há nada e ninguém igual a Ele. Ele é único, Ele é singular. Ao Senhor toda a glória, e esse continua sendo o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Quando você estiver por aí, no dia a dia, nas batalhas, das intempéries da vida, os desafios, os Golias que se nos apresentam, lembre que o teu Deus é o Elohim, o Deus majestoso. Lembre que Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, Gênesis 14. Mas ele prosseguiu. Helena, princesa, e se apresentou novamente a Abraão agora e disse, El Shaddai, El Shaddai. Vocês sabem o significado, as músicas hoje cantam teologia para nós. Vejam a importância da música cantar a Bíblia. El Shaddai, significa o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. É claro que nós não tem problema, pode pronunciar no português El Shaddai, mas a pronúncia é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito, e seja maduro, e seja uma bênção, El Shaddai. Esse é o teu Deus. Ele é o teu Deus, é o meu Deus. Quando você estiver pensando, aliás, o sermão da noite vai ser uma bênção também. Não porque eu vou pregar, mas porque o supremo pastor da igreja usará mais uma vez esse homem com os pés de barro, para que a sua palavra penetre o nosso coração. E o tema desta noite é este. Voltando para Apocalipse, próximo domingo, Josué 8. Porque a estratégia é pegar Apocalipse 5 no dia 20, culto da ressurreição. O pastor também tem que ser estrategista, hein? O trono sempre esteve ocupado.
e continuará para sempre. Apocalipse 4, hoje à noite. O trono sempre esteve ocupado e continuará para sempre. Apocalipse 4, sermão de hoje à noite. Então teu Deus, ele é o El Shaddai. E para encerrar a pastoral de hoje, parte 1, porque vai ter parte 2 com outro nome dele. Ele se apresenta também em Gênesis 23 e diz: El Olam. Eu sou o El Olam. Alguém já imaginou? Com exceção dos presbíteros que sabem, dos diáconos, que os cantores que estão sempre cantando. As ovelhas já perceberam que significa El Olam. Bateu a boquinha, fiz, para deixar. Não tem problema, primeiro as pessoas. Oi, meu amor, vai ficar bem. Vai ficar bem, vai ficar bem. Olha, oxe, o nosso Deus é o Deus eterno, menina. É o Deus eterno. É o Deus eterno, meu amor. Oxe, vai, deita aqui, deita. Deus te abençoe, meu amor. Ponto. Amém. Amém. Vou entregar você à mamãe, tá bom? Amém, meu amor. Deus te abençoe. Isso. Ponto. El Olam, eu sou o Deus eterno. Preste bem atenção. Ele está dizendo: eu nunca tive começo, eu jamais terei fim. Os profetas, ou melhor, os filósofos pré-socráticos queimaram as pestanas para tentar encontrar o princípio, o motor, a causa última de todas as coisas. O profeta Tales de Mileto, um dos primeiros profetas pré-socráticos, queimou as pestanas para tentar entender o princípio último de todas as coisas, o arquê. E hoje nós não precisamos de tanta filosofia para saber quem é o princípio de todas as coisas. A diferença é que ele não é um princípio material, ele é o Deus pessoal, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A causa última de todas as coisas é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E toda a igreja diz: amém. Não tenha medo, avante. Quando bater o medo, quando bater o desânimo, olhe para ele, o Elohim, o Deus majestoso. Olhe para o Elion, o Deus altíssimo. Olhe para o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. E olhe para o El Olam, o Deus eterno. Porque ele não está distante de você, ele está bem pertinho. Deus de aliança, Deus. Ele não é homem pra tudo pode. Vai se cumprir. Vocês vão receber agora. Você quer trabalhar no Senhor, na obra do Senhor? Entrega aqui o pessoal desse lado aqui, um por um. Isso, meu amor, daqui. Quer trabalhar, Bia? Bota a bolsinha aí, meu amorzinho, bora trabalhar. Bota a bolsinha aí. O pessoal desse lado aqui. Que lindo. Agora, por favor, viu? Use. No trabalho de evangelização, a gente vai entregar isso aqui. Que menino, maravilha, Bernardo. Aqui, meu amor, desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Bernardo, pessoal desse lado aqui. Isso. Quem mais aqui? Vem cá, Maria, vem. Chega, minha princesinha. Todo mundo trabalhando. Aí você entrega o pessoal desse lado aqui. Se faltar, pode me procurar aqui, desse lado aqui. Isso, meu amor. Deus seja louvado, gente. Ó. Se faltar aí, procura a gente. Você entendeu? Aqui, ó, dízimos e ofertas, manutenção da obra. Faltou já? Faltou?
Pronto. Agora, olha, gente, não pegue e jogue fora não, bota na sua Bíblia. Valoriza a sua igreja. Se faltar depois, você procura a gente aqui, tá bom? Aí as crianças podem tomar assento. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o presbítero César Muniz. Ele sempre nos acompanha na Escola Bíblica Dominical. Está lá em Autônio, não é, Nanda? E também a Sinara querida. Esse dia ele mandou uma mensagem para mim. Olha, ele é assíduo na EBD aqui. Deus seja louvado, um abração. São membros desta igreja. E um dia iremos lá, em nome de Jesus Cristo, nós iremos lá. Um dia nós iremos lá. Lembre-se que o filho e a nora estão aqui conosco, viu? Inclusive, achei lindo, viu, Eduardo? Eduardo solicitou um bate-papo comigo. Vamos marcar, guerreiro. Eduardo quer trabalhar, quer nos ajudar na obra. Deus seja louvado. Eu vou te avisar ainda hoje o dia, Eduardo. É um prazer imenso. Um recadinho para os visitantes. Faltou ainda? Você está dando um para cada pessoa, é? Beleza. Maravilha, meu amor. Depois o guerreiro faz mais para dar só para os visitantes. Faltou lá? Olha aí. E o teu, você pegou? Não, você também é gente, você também é membro da igreja. Guarda o seu. Cadê Maria? Isso. Não, essa conversa de criança não receber, recebe também, é membro da igreja. Queridos, o aniversário está chegando, não tá? Já foi avisado. Os dias 12 e 13 de abril. Será uma bênção de Deus. Pastor reverendo Davi Horta, uma bênção, camarada. Ele é uma bênção, eu digo para você porque ele é mesmo. Pastorei a igreja presbiteriana Moriá, em Americana, São Paulo. E olha, vocês vão amar, vocês serão abençoados. Sairão daqui amando mais e mais a Deus ainda, um pouco mais. Então, convide as pessoas. Agora, que a membresia da igreja, a partir dos homens, entendam, não é? Combinado aqui, o PH? A membresia vai estar aqui. Primeiro não pode deixar o templo vazio, porque a membresia não pode. Agora, o PH vai estar de alerta. Lotou, está chegando mais gente. Quem primeiro vai se levantar e dar a cadeira para os visitantes? Mais forte. Então deixa as mulheres sentadas, nós somos cavalheiros. Aí o PH não deu certo não, saiu e lotou novamente. Qual é a segunda turma que vai ficar de pé e sair? Homens. Ficou fraco. Não, mas ficou fraco, eu quero ouvir o MP. Eita, tá fraco, eu quero ouvir o MP. Que é isso? Imagina um exército agora combatendo o inimigo, invadindo o Brasil. E os generais vão lá. Imagina queridos, Alexandre o Grande, quando ele passava a vista no seu exército, meu irmãozão, era a cabeça erguida, ó. Eu imagino que coisa linda. Gente, eu falei para a Jade, se eu não fosse para ser pastor, era da área militar. Soldados! Vamos agora proteger a nossa pátria, família. Em nome de Deus, avante! Eita lá, eu gosto disso, guerreiro. Então, de novo, agora é o MP. Segunda etapa, lotou o templo. Quem vai ficar de pé? Os homens de quem? Agora sim. Deus gosta. Deus chegou para Gideão e disse: vai na tua força, ó homem valente. E aqui não é bravata, não. Primeiro serão os homens. Eu já falei e disse que nunca entra aqui um cabra com uma faca aqui, não. Mas se entrar, as mulheres vão para onde? As mulheres vão para onde? E quem tem que mandar as mulheres para trás dos homens? Pois é, e os homens na frente, meu amigo. Agora não vem com essa de vai primeiro o pastor. Pois eu pego vocês, viu? Fiquemos de pé. Vamos orar. Vamos orar, que bênção. Vamos ser abençoados pelos nossos professores. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta amada igreja. Pelo nosso colégio pastoral que tem trabalhado diligentemente, visando o bem da tua igreja. Mais uma percepção aqui. Senhor, que trabalho lindo de ontem da UPH, Senhor, louvado seja o teu nome. Que o trabalho de ontem se repita várias e várias vezes. E que as vizinhanças possam orar e dizer como esta igreja percebe também a sua responsabilidade ecológica. E glorifica o teu nome.
Obrigado, Senhor, pelas nossas sociedades internas. Tem trabalhado a UPA, que fez um trabalho também, a UMP, a SAF, a UCP. Obrigado, Senhor, pelos nossos diáconos. Chegamos aqui, eles já estão de um lado para o outro, deixando tudo prontinho. A sonoplastia, Senhor, aqui não estaríamos falando se esses jovens não estivessem ali se dedicando. O ministério de canto, nós conseguimos te cantar com o auxílio de instrumentos, de microfones e também das suas lindas vozes. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela nossa superintendência, o diácono Arthur, o diácono Luciano, as secretárias Thalita, Ilka. Sem elas também não conseguiríamos. Os nossos professores e professoras também são bênçãos do Senhor. Os nossos alunos, obrigado pelos visitantes. Todos eles, que eles sejam abençoados, acolhidos por nós, abraçados. E possamos mais e mais juntos te amar, te obedecer e te glorificar. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Um bom estudo.